A paz do Senhor. Convido os amados irmãos, obreiros da Seara do Senhor, a abrir as suas Bíblias em segundo livro de Crônicas, das Crônicas dos Reis, no capítulo de número 15, do verso 1 ao verso 18. Enquanto vocês encontram o texto sagrado, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar na casa dele, louvando, adorando e servindo ao povo dele com a ministração da palavra. Agradecer ao nosso pastor presidente pela amizade e confiança que tem dispensado a nossa vida. Aleluia. Segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo de número 15, do verso 1 ao 18. É uma leitura um pouco extensa, então eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os pares. Eu começo no versículo 1 e a igreja prossegue nos versículos pares. Eu leio 1, a igreja o 2 e assim por diante. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Aleluias. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ajuntou todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. E os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar.
Glória a Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos pregando para nós mesmos. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ela ecoa no nosso coração, no nosso intelecto e nos nossos ouvidos. É um bom exercício para nós mesmos ler a palavra do Senhor, às vezes mesmo que sós, em voz alta, no nosso quarto, dentro do nosso veículo, caminhando pelas ruas, recitando versículos, lembrando de passagens marcantes para as nossas vidas. Isso traz edificação para as nossas vidas. Esse texto em apreço, que nós fizemos a leitura inicial, vai falar sobre o reinado do rei Asa. Quem participou de gincana da escola bíblica aqui algum dia na vida, já ouviu uma piada envolvendo a criação do rei Asa. Mas não é sobre essa piada que nós repetimos ao longo da nossa vida, adolescência e infância, que eu quero falar. O que eu quero falar a cada um dos irmãos nessa noite é sobre como o exemplo de Asa, o povo de Israel, como a convicção no meio do povo de Judá e de Benjamim, tocou outras vidas e serve ainda hoje de exemplo para nós. Porque é certo que um avivamento só virá quando o Senhor quiser. Às vezes nós achamos que nós podemos produzir na força do nosso braço um avivamento. Às vezes nós achamos que um avivamento constante, genuíno, verdadeiro, que vai trazer mudança, que vai trazer transformação social, que vai trazer mudança de mente, de vida, de cidade, de ambiente, vai ser produzido pela nossa grande convicção. Mas a grande realidade é que Deus faz o avivamento quando Ele quer. Deus faz o avivamento quando Ele quer. Então eu não preciso fazer nada. Então eu vou cruzar meus braços, eu vou fechar a minha boca, eu vou deixar então, porque quando Deus quiser, Ele faz. Eu quero dizer uma coisa. Eu preciso estar preparado. Porque o avivamento pode vir, pode pegar a minha família, pode pegar o púlpito da igreja e eu não ser avivado. Porque o avivamento pode vir e tocar na vida de muitas pessoas, mas a minha vida fica seca, estática e parada da mesma forma como estava. Porque eu não estava pronto para participar daquilo que o Senhor estava fazendo. O Senhor está fazendo algo e nós precisamos estar preparados para participar daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor trará um grande avivamento à nossa igreja, à nossa cidade, à nossa nação, mas é necessário que eu, como indivíduo, esteja preparado para participar daquilo que o Senhor está fazendo. O rei Asa, ele foi rei de Judá, ele era filho do rei Abias, que reinou apenas 3 anos. Abias foi bisneto de Davi. Asa foi contemporâneo de Jeroboão, rei de Israel. Eles toda a vida tiveram diferenças entre eles. Eles toda a vida estiveram em batalha, Judá e Israel, quando do reinado de Asa. O rei de Israel arrumou um jeito de pegar e ocupar uma cidade fortificada na fronteira de Judá, para que dali ele pudesse lançar incursões no terreno de Judá, para que ali ele pudesse invadir os termos de Benjamim, para que dali ele pudesse continuar afligindo o povo de Judá, que não queria ficar sob o jugo de Israel. Você precisa entender que essas duas nações irmãs, elas se dissociaram de tal forma, que quando o reino foi dividido, o rei de Israel escolheu um monte, e mandou fazer lá um altar, e colocou lá uns falsos sacerdotes, para que fosse sacerdote naquele monte, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar, na casa de Deus, aonde Deus mandava a resposta, onde Deus havia prometido que todo aquele que levantasse a sua voz em adoração e oração, seria respondido, aonde as aflições do povo seriam saradas. Aqui nós temos uma lição importante para a vida de igreja. Normalmente igrejas que vêm de guerras particulares, de guerras pessoais, vão querer remover os marcos da onde elas saíram. Vão querer dizer que tudo que está acontecendo do lado de lá está errado. Porque tem inveja, porque tem problema, porque a ruptura ali naquele meio faz com que ele possa se cegar para as verdades que ele conheceu e experimentou ali. Aconteceu isso com Judá e Israel. Israel então lança 2 altares, 2 sacerdotes, e impede que o povo vá ajudar a adorar, que o povo vá até Jerusalém, porque ficava no termo de Judá. Essas duas nações dissociadas, sempre em conflito, sempre em confusão, sempre em guerra. E então, durante o reinado de Asa, no capítulo 14 de 2 Crônicas, nós vamos ver uma batalha muito interessante. No capítulo 14 vai dizer que Judá tinha 580 mil soldados, 300 mil de Judá, 280 mil de Benjamim, e que contra Judá, contra Jerusalém, marchava um exército etíope,
que tinha 1 milhão de soldados. E além desse 1 milhão de soldados, tinha 300 carros de ferro preparados para a batalha. Seria como falar hoje que os Estados Unidos estavam acampados na Bolívia com os seus milhões de soldados, com os seus tanques de guerra, com os seus drones de guerra, com os seus muitos aviões, que o nosso mar territorial estava todo tomado de porta-aviões, e estavam se preparando para tomar o território brasileiro. Era uma batalha desproporcional, era uma guerra que na lógica não seria vencido por Judá. E então o rei Asa, ele se volta para o Senhor, e ele confia no Senhor, e ele coloca no seu coração que o Senhor daria vitória para o povo. E então ele vai a esta batalha. Ele vai a essa batalha e ele sai vencedor. Os primeiros versículos que nós lemos é logo após essa batalha. Vai dizer que o povo etíope, o exército etíope se assustou diante da batalha. Que o exército de Judá e de Benjamim os perseguiu. Que tomou a cidade onde eles estavam acampados. Que matou uma multidão deles no campo. Que os despojos foram tantos que eles passavam vários dias saqueando as cargas. E eles voltaram alegres para a sua terra. Eles tomaram aquela cidade e a fortificaram e fizeram ali uma base. E então eles voltam para a sua terra com aquele grande volume de bens materiais que eles haviam adquirido em meio aos despojos. E o povo vem se alegrando. Então o rei Asa vira para o povo e fala assim: nós vamos do nosso despojo oferecer sacrifícios ao nosso Deus. E antes que eles pudessem oferecer sacrifícios, então o sacerdote vem de encontro. Então o profeta vem de encontro. E é o versículo 1 onde diz que o Espírito de Deus foi sobre eles. Foi sobre Azarias, filho de Obed. E esse profeta então fala ao rei as palavras que nós lemos. O Senhor se agradou da sua confiança. O Senhor é com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Então, o que eu gostaria de falar hoje para a igreja é se preparando para receber um avivamento. Se preparando para receber um avivamento. Sabe, meus amados irmãos, eu não quero fazer grandes coisas, mas eu quero participar das grandes coisas que o Senhor está fazendo. Eu não quero ter um nome conhecido, mas eu quero fazer o meu Deus conhecido. Eu não quero ser famoso, alcançar milhares de visualizações na internet, ganhar dinheiro pregando o Evangelho. O que eu quero é participar daquilo que o Senhor está fazendo. Isso só será possível se eu estiver preparado para entrar no rio de Deus. Se eu estiver pronto para entrar naquilo que o Senhor está fazendo e puder dar uma real contribuição à igreja do Senhor. Eu preciso estar pronto para participar do avivamento. Eu preciso estar pronto para receber um avivamento. E a história do rei Asa nos conta algumas lições que nós precisamos aprender. Praticar nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas comunitárias como igreja e na nossa vida comunitária como nação. Nós precisamos nos preparar para aquilo que o Senhor está prestes a fazer. Então, a preparação de um avivamento envolve, dentre muitas coisas, confiar em Deus. Salmo de número 53, os versículos 3 e 4. Salmo 56, o verso 3 e 4. Peço à equipe de mídia que fique atenta, porque eu vou usar algumas referências nessa noite. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? No dia que eu tiver medo, no dia que eu tiver problema, eu vou confiar em Deus. Imagine o rei Asa recebendo informes dos seus espias. Há uma multidão, um mar de gente que nós não podemos contar. Na última batalha havia 800, 700, 1 milhão de homens. E eles estão às nossas portas agora, prontos para entrar no nosso território, tomar a nossa cidade, matar a nossa família. E Asa não se desespera.
E Asa não lança fora aquilo que ele tinha. Ele chama os seus generais, ele monta uma estratégia de guerra, mas ao mesmo tempo também ele começa a clamar ao Senhor. No seu coração ele fala assim: o Senhor estabeleceu-nos nessa terra, o Senhor nos deu essa cidade, o Senhor fortificou essa cidade, e nós iremos manter a nossa posição, nós iremos vencer essa batalha. Se você tem medo, confie no Senhor, o seu medo não pode te parar. Se você tem problemas, confie no Senhor, eles não podem fazer oposição a você. Quem é a carne para confrontar o seu Deus? Se hoje está difícil, é tempo de confiar no Senhor. Quem não confia no Senhor não pode receber um avivamento, porque vai falar assim: não, é muito barulho, é muita língua estranha, é muita profecia, isso aí tem alguma coisa de errado. Não, esses sinais, isso aí é coisa muito escandalosa, Deus não faz isso. Crescer membro, curar câncer, não, isso aí Deus não faz mais. Isso aí ficou para o tempo dos apóstolos. Quem tem medo não confia no Senhor e não experimenta o avivamento que o Senhor quer trazer. O Senhor está fazendo coisas grandes e nós precisamos estar prontos, confiantes para participar. Quem se prepara para o avivamento escolhe perseverar em fazer o que o Senhor mandou. 2 Crônicas 15:2 vai ser a exortação do profeta. O texto que nós já lemos agora há pouco. E saiu-lhe ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. É uma bênção condicional. Às vezes nós pensamos na nossa triste mente: Deus falou, Ele tem a obrigação de fazer. Não, porque quando eu era adolescente, que eu juntava as minhas moedinhas para comprar uma gravata para ir no culto de jovens à noite de gravata, o Senhor falou que eu ia ser um pastor, que eu ia ser um pregador, então agora eu vou parar de ir na escola bíblica dominical, eu vou parar de ler a Bíblia, e eu vou esperar Deus fazer de mim um pregador. Eu vou parar de dizer não para o pecado, eu vou parar de dizer não para a confusão, e Deus vai fazer de mim um pregador, porque Ele falou que eu ia ser um pastor, um pregador. Exige perseverança. Eu estou com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Jesus falou para os apóstolos: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas isso Ele fala depois de ter falado para vocês: vocês vão, vocês fazem discípulos. Ele deu uma trajetória crescente para os apóstolos de perseverança, de continuidade, que eles deviam prosseguir para contar com a continuidade da presença do Senhor com eles. Aí eu quero fazer um dia no mês e viver o resto do mês da maneira como eu bem penso. Eu quero ler a Bíblia um dia no mês, de preferência no dia que eu for pregar, né, pastor? Que aí eu tenho alguma coisa para falar. E quero viver o resto do mês na Netflix, no cinema, na TV. Eu quero orar só o dia que falam para mim ir lá expulsar o demônio, porque eu preciso orar para expulsar o demônio. Como se desse tempo de orar o suficiente para expulsar o demônio com autoridade, depois que eu sou avisado. Eu quero jejuar, mas só, sabe, lá, de vez em quando eu estou querendo alcançar uma bênção muito grande, e quando na verdade tudo isso deveria ser feito de forma contínua, constante e progressiva, de glória em glória. É assim que vai a vereda do justo, brilhando, brilhando, até ser o dia perfeito. Sabe, você não pode ser hoje um crente pior do que você era ontem. Eu não me dou esse direito. A palavra do Senhor não me dá esse direito, porque a palavra do Senhor exige perseverança, constância e crescimento. Não dá para continuar da mesma forma. Você pode ser muito crente hoje, de verdade, você pode ler bastante a Bíblia, você pode orar bastante, mas você não pode falar que você já fez o suficiente, porque Jesus morreu por você, para fazer uma igreja, para dar para ela a sua palavra, para derramar sobre ela o seu Espírito Santo, para te dar autoridade para conquistar as portas do inferno. É para meter o pé e saquear o inferno, tirar de lá quem está indo para a morte, para o lago de fogo e enxofre, que foi feito para o diabo e seus demônios. Não foi feito para a gente, não foi feito para ser humano, mas tem gente que insiste em caminhar para lá, e Deus te deu a palavra que traz vida, que vai transformar esse caminho de morte em um caminho de salvação, que vai atrair para Ele aqueles que Ele quer salvar.
mas nós precisamos perseverar. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. O Senhor quer ser encontrado. Sabe por que eu sei disso? Porque Ele deixou um mapa, uma bússola, um GPS, um caminho que conduz direto para Ele. Porque Ele nos deu o Espírito Santo para nos aconselhar, para nos consolar, para nos colocar diante deles todas as vezes que nós estivermos prontos a pegar outro caminho. O Senhor disse e o Senhor fará. Ele tem compromisso em ser encontrado por você. Você tem compromisso em procurá-lo, em buscá-lo, em se entregar à vontade dEle? É necessário que nós perseveremos em fazer aquilo que o Senhor mandou, que nós prossigamos nessa jornada de obedecer ao Senhor. É necessário também que nós busquemos ao Senhor em oração. Uma busca constante, uma busca que aumenta dia após dia, uma busca que norteia a nossa vida. Sabe, uma coisa triste para nós que somos cristãos é quando nos acostumamos a viver longe da presença do Senhor. É quando você acostuma a só conversar com o seu Deus quando você vem no culto público. É quando você acostuma a chamar a Deus de Pai só quando você quer alguma coisa. Uma coisa triste para um cristão é achar que Deus é um garçom, é um mordomo, é um serviçal, e não um pai, um amigo e um Senhor. Uma coisa triste para o cristão é caminhar de forma descompromissada com o seu Deus, porque ele acha que está servindo a Deus, só que Deus sabe que não está. É necessário comprometimento com o nosso Senhor, e isso vai ser mostrado numa vida de devoção e de busca, onde nós buscamos ao nosso Deus em oração. Os momentos de resposta, os momentos de dor, eles serão sanados aos pés do Senhor em oração. As dificuldades da nossa vida serão superadas aos pés do Senhor em oração. As grandes decisões serão tomadas após estar aos pés do Senhor em oração. E aí então, eu vou orar só quando eu tenho alguma coisa para resolver? Não. Não. Eu preciso orar para ter intimidade com o meu Senhor, para conhecer os seus desígnios, para que eu não gaste o meu tempo insistindo em coisas que o Senhor já falou que não quer me dar. A oração não é para mudar o coração de Deus, o jejum não é para dobrar a vontade do Senhor, mas é para ir cortando de mim aquilo que não cabe no propósito, é para ir me moldando para que eu possa me adequar à vontade dEle. Todas as vezes que eu me ajoelho e que eu busco ao Senhor, eu estou falando: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Me diga, me orienta, me muda, me amassa e me faz passar por onde eu preciso passar, e me faz ser quem eu preciso ser, e me faz Te conhecer como eu preciso Te conhecer. É na oração que eu abro mão do meu ego, porque quem é cheio de si não para orar para submeter a sua vontade à vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: olha, levando cativo ao nosso Senhor todos os pensamentos. Sabe o que é cativo? É preso, amarrado. Paulo está falando então que é o homem mau que tem que fazer isso, é o endemoniado, é o brigão, é o descrente. Não, é o crente, é a igreja do Senhor, que tem que pegar os seus pensamentos e falar: Senhor, eu até gosto disso, isso aqui até me agrada, mas está aqui, o que o Senhor quer fazer? E aí, eu tenho que estar disposto a obedecer, eu tenho que estar disposto a seguir a voz do Senhor, eu tenho que estar disposto a atender a voz do Senhor. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Oséias 6:3. Não dá para ser crente e não conhecer a Bíblia. É uma coisa muito, muito, muito triste um crente que não conhece a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja romana, ela tinha a Bíblia em latim, e só quem sabia latim era o sacerdote. Então o sacerdote ia para a missa, lia meia dúzia de versículos em latim, rezava em latim,
E o povo ia embora para casa sem saber o que tinha acontecido. E aí Lutero arriscou a vida dele para traduzir a vida e dar a vida para o povo. E aí os nossos irmãos suíços fizeram a mesma coisa, os nossos irmãos holandeses fizeram a mesma coisa, na Inglaterra aconteceu a mesma coisa, as pessoas arriscando a vida, lutando contra a igreja católica, para poder dar a Bíblia ao povo. E aí, eu vivo de frases de efeito que eu escuto na internet. Eu vivo da pregação. Sabe que se a única Bíblia que você escutou hoje, meu irmão, for o que eu estou te falando agora, você corre um grande risco de estar sendo enganado. Porque o Senhor nos deixou a sua palavra para que nós a conheçamos. Porque se eu conheço a palavra do meu Deus pela boca de outro, o outro pode torcer a palavra. O outro pode ajustar, amassar para caber no conceito dele, e eu não vou conhecer o conceito do meu Deus que deu a palavra dele para mim. Se a batalha da igreja ao longo da história foi para que nós tivéssemos a Bíblia em nossas mãos, para que nós tivéssemos o acesso ao Pai em oração, o que nós vamos fazer relegando isso a um segundo, um terceiro plano? Aonde fica a edificação da igreja, se nós não estamos dispostos a parar e ter tempo com a palavra do Senhor? Para receber um avivamento eu preciso conhecer a palavra. Oséias 6,3 vai dizer: prossigamos e sigamos em conhecer. Quer dizer que hoje Deus se revela um tanto, amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais, daqui um mês tem mais, e outro dia, e outro dia, e outro dia, e todo dia tem mais do Senhor para nós, através da palavra, através da oração, através do Espírito Santo, através dos dons que Ele confiou a você, através do ministério da igreja, através daquilo que o Senhor tem feito através das eras. Mas é necessário que nós prossigamos em conhecê-lo, nós prossigamos em conhecer a sua palavra. Não à toa, o maior capítulo da Bíblia trata exclusivamente da relação do homem de Deus com a palavra de Deus, o Salmo 119. Se destacando na minha ótica, o versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se eu quero saber para onde eu vou, se eu quero saber como andar, o que fazer, eu preciso estar com a palavra do Senhor aberta diante de mim. Se eu quero experimentar um avivamento, eu preciso me preparar para esse avivamento, confiando em Deus, perseverando em fazer o que Ele mandou, buscando ao Senhor em oração e conhecendo a palavra do Senhor. Mas eu também preciso renovar o relacionamento com Deus. Eu preciso renovar o meu altar, eu preciso restaurar o meu altar, porque tem desgaste, porque tem desajuste, porque os problemas às vezes me confrontam, e aí eu volto a minha mente mais para o meu problema do que para o meu Deus, porque o dia a dia pode roubar o meu tempo de oração, pode roubar o meu tempo de palavra, mas eu preciso constantemente me reavaliar para ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para estar pronto para receber mais do Senhor. Homens e mulheres de oração nunca acham que oram demais. Homens e mulheres de fé nunca acham que oram demais. Homens e mulheres que amam a palavra do Senhor nunca acham que leram a Bíblia o suficiente. Por que eu vou achar então que eu já orei demais, que eu já li a Bíblia o suficiente, que a minha vida espiritual está tão boa que não tem mais nada para ser feito nela? Spurgeon disse certa feita: se um homem é fraco em sua comunhão, ele é fraco em tudo. Se um homem é fraco em sua comunhão, ele é fraco em tudo. Se o altar está despedaçado, a família sofre. Se o altar está despedaçado, a sua relação com o dinheiro vai ser má. Se o altar está despedaçado, a sua relação com as pessoas vai ser má. Se o altar está despedaçado, a sua relação com Deus está prejudicada. Se o altar está despedaçado, nada do que ele faz traz satisfação, porque falta com ele a ligação com o Pai, falta com ele estar perante o Senhor e saber que o Senhor aceita o seu sacrifício, o Senhor aceita a sua adoração, o Senhor aceita a sua busca, o Senhor o encontra no lugar secreto. Mas é necessário estar com o altar reparado se eu quero experimentar um avivamento. Elias, antes de ver chover fogo do céu, precisou restaurar o altar. Não uma nem duas vezes na Bíblia você vai ver alguém que está querendo buscar ao Senhor no momento onde outras pessoas não estão buscando.
alguém que está querendo estar diante de Deus no momento onde o povo se voltou contra o Senhor, você vai ver muitas e muitas vezes essas pessoas parando para consertar as coisas, para poder buscar ao Senhor da maneira como o Senhor mandou buscar. Domingo na escola bíblica o pastor fez menção da passagem onde é trazida a arca para Israel, de volta após os filhos de Eli terem perdida no meio da batalha. E conforme a reflexão foi se aprofundando, eu cheguei ao entendimento que Uzá morreu porque quando ele foi descobrir como é que carregava a presença do Senhor, em vez de buscar do Senhor, em vez de buscar da palavra, em vez de buscar do sacerdote, em vez de buscar de Deus, ele copiou aquilo que os filisteus haviam feito. Porque na hora de transportar a presença do Senhor, em vez dele fazer do jeito que Deus mandou, ele foi fazer do jeito que os outros tinham feito. O nome disso é pragmatismo. Se está dando certo, eu vou repetir. Só que tem coisas que dá certo para o outro e não dá certo para mim. Em especial a respeito de comunhão com o Senhor, a respeito de adoração, a respeito de comunhão com Deus. Se aquele que está lá fora, que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com a igreja, vem no culto e chora, e se alegra, e é quebrantado, e sai do culto sem fazer uma decisão, e vai para o boteco beber, eu que conheço ao Senhor não posso fazer isso, porque de quem conhece o Senhor pede mais. De quem conhece o Senhor pede mais. De quem tem compromisso com Ele o Senhor pede mais. De quem carrega o nome do Senhor o Senhor pede mais. É necessário fazer as coisas do jeito de Deus. Se eu quero experimentar o avivamento que Deus tem para dar, o avivamento que Deus quer fazer nesse tempo, eu preciso fazer do jeito de Deus, não do jeito do mundo. Não é com balada gospel, não é com festinhas carnais, não é com mensagem de afirmação, não é com autoajuda, não é com coach, é com evangelho, é com oração, é com quebrantamento, é com busca ao Senhor. Se eu quero experimentar aquilo que o Senhor está fazendo, eu preciso fazer do jeito dele. Para experimentar um avivamento que o Senhor está pronto a fazer, mas nós precisamos estar preparados para participar. Eu preciso ter um compromisso firme com a verdade. 2 Reis 15 vai falar que Asa precisou tirar os rapazes espalhafatosos, precisou derrubar os postes ídolos, precisou queimar os bosques de adoração, para experimentar aquilo que o Senhor queria fazer. Ele precisou assumir o compromisso com a verdade, que afastou famílias, que quebrou pessoas, que machucou sistemas, que trouxe muitos inimigos para a coroa, para ele e para as lideranças religiosas. O meu bom nome não pode estar acima do bom nome do Senhor. Ah, mas você é muito severo. Eu creio num Deus justo. Ah, mas você fala umas coisas que não pode nem falar, porque na internet eles vão bloquear você. Eu sirvo um Deus que não tem barreiras, nem no virtual, nem no físico. Ah, mas essa igreja não tem aquelas luzes coloridas. Cadê a parede preta? O centro é a presença do Senhor. O centro é a presença do Senhor. Ah, eu nunca vi aquele coach vindo na sua igreja. Ele fala umas coisas tão bonitas, me deixa tão alegre. Eu escolho um Deus que escolheu quebrantar para poder salvar, que escolheu ferir para poder me trazer de volta, porque Ele falou assim: olha, eu mesmo fiz a ferida, mas eu mesmo a sararei. Não vai procurar resposta no mundo, não vai procurar cura no mundo. Pode vir para Gileade, que aqui tem azeite. Pode vir para a casa do Senhor, que aqui tem médico, aqui tem cura. Aqui a palavra do Senhor restaura. Eu escolho as verdades do Evangelho do que as comodidades desse tempo, porque eu quero participar do avivamento que o Senhor vai fazer. Mas para fazer um compromisso com a verdade, também precisa se desfazer de alianças perigosas. Você sabe quem foi que Asa expulsou de casa? É até quebrar mandamento. Ele tirou a mãe de casa. Falou: mãe, a senhora não é mais rainha, porque a senhora conhece um Deus que não é o Deus de Israel.
Mãe, a senhora não pode mais morar no palácio, porque aqui a senhora está fazendo coisas que desagradam ao Deus para quem eu dediquei a minha vida. Aí você não quer perder um amigo, você não quer sair de um grupo, você não quer bloquear uma página na internet, você não quer trocar o seu horário de usar a internet. Ah, porque aí os meus amigos vão falar que eu sou muito careta. Não, porque saiu do grupo só porque de vez em quando alguém posta uma pornografia lá. Só porque de vez em quando tem umas piadas infames com o nome de Deus. Que é isso? Que santarrão é esse? Isso é ter um compromisso com a verdade. Isso é ter um compromisso com Deus mesmo, que custe de fazer alianças que às vezes até te ajudaram a chegar onde você está, mas que não servem mais para aquilo que Deus está fazendo. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias vão te roubar o mais precioso, que é a comunhão com seu Deus. Deixa de ir na casa daquela colega fofoqueira que fala mal de todo mundo, porque quando você levanta e sai da mesa dela, ela vai ligar para alguém e falar mal de você. Deixa de andar com aquele mentiroso, porque as mentiras que ele conta, que você dá risada, está prejudicando a sua imagem. Deixa de se submeter a pessoas que não se submetem a Deus, porque caminhando com elas você está caminhando para longe do seu Deus. Deixa essas pessoas chegar perto na hora que ela precisar de experimentar de Deus, que na hora que ela estiver sofrendo, ela sabe que ela é crente de verdade. Quando eu contava as piadas porca, ele não dava risada. Quando ele viu que o grupo virou só pornografia, ele saiu de lá. Deixa eu falar com ele. Deixa eu pedir oração para ela. Toda vez que eu falei mal de alguém para ela, ela me falou alguma coisa boa, me chamou para orar por aquela pessoa. Deixa eu ir lá pedir oração para ela. Entende? Não é fazendo o que os outros estão fazendo que você vai conseguir mudar a vida deles, mas é fazendo o que Deus mandou fazer, é indo onde Deus mandou ir, é vivendo do jeito que Ele mandou viver. É aí que as pessoas vão ser transformadas pela sua companhia, pela sua vida. Não é agindo da mesma maneira que eles. Não é. É necessário se opor ao erro. A amizade com o mundo é inimizade para com Deus. A gente está passando ainda nesse mês, né? A última semana agora. O mês do orgulho. Um monte de canal de TV. Colocou lá as 7 cores do arco-íris no símbolo da emissora. Um monte de empresa colocou ativistas LGBTQIA+, XYZ, melou para frente e para trás, para fazer as propagandas. A Adidas colocou homem de maiô para fazer propaganda de maiô para nadadora. Muitas marcas estão demonstrando a qual Deus eles servem, qual caminho eles seguem. E eu prefiro seguir a moda e continuar usando o que os outros estão usando. Eu prefiro seguir as tendências e fazer o que os outros estão fazendo. Não, eu preciso me opor claramente ao erro. Ah, mas então eu vou ficar naquelas campanhas de denunciar os outros na internet, de ficar fazendo barulho na internet? Não. Eu vou tirar isso do meu cardápio, do meu contexto, e vou colocar isso debaixo do meu joelho. Que as pessoas possam ver as tuas verdades, Deus. Que as pessoas possam te conhecer, Senhor. Que quando eu for confrontado com essas mentiras, que eu possa dizer a tua verdade, Pai. A melhor maneira, escute bem, a melhor maneira de você mostrar o que é errado, o que é falso, o que é mentiroso, é você mostrando aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. 2 cópias não podem ser comparadas, mas uma cópia e uma verdadeira, aí todo mundo sabe qual é qual. Se você mostrar a verdade, a mentira vai estar latente. Porque pregar o evangelho virou discurso de ódio? Você não precisa nem falar contra o pecado, só você falar a favor de santidade. Todo mundo já sabe que pecado é pecado, que engano é engano, que erro é erro. Eles só querem calar a nossa voz para que eles tenham paz com as suas consciências. E de verdade, eu não quero ninguém caminhando em paz em direção ao tormento eterno. Que eles sejam aflitos pela minha presença, que eles sejam aflitos pela minha vida, que eles sejam aflitos pelas minhas palavras, que eles possam conhecer a verdade, mesmo que isso os constranja, mesmo que isso os afronte. Há poucos dias eu experimentei algo interessante.
um policial militar mais antigo de polícia que eu, falou assim: Jonatas, eu não entendia por que a gente ia no prostíbulo e você ficava sentado dentro da viatura de fone de ouvido. Eu não entendia por que a gente mexia com as mulheres na rua e você não tinha assunto com elas. Eu não entendia por que a gente ia em tal lugar e você não ia. Hoje eu conheço a Jesus e eu entendo. Agora, se você for igual a eles, eu até quero ser crente, mas não igual o Jonatas. Eu até queria ir na igreja, mas não na igreja do Jonatas. Seja a diferença. E mais uma vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que teme a Deus e o que não teme. Jesus apresenta o Deus desse mundo, o Deus que concorre com o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, com o Senhor real, como o dinheiro, como mamon, com amor ao dinheiro. E duas coisas que marcam nesse texto de 2 Crônicas 14:15 é que após uma grande vitória e adquirir grande número de riquezas de uma só vez, eles vão direto sacrificar. É a primeira coisa que eles fazem. O Senhor Deus nos deu a vitória e nos deu os despojos. Nós vamos sacrificar isso diante do Senhor. Como é que você usa os seus bens? Será que se um avivalista chegar na sua casa, você tem coragem de usar o seu dinheiro para alugar um carro de som para ele pregar na rua? Para pagar o hotel para ele ficar? Para pagar o almoço dele? Quem está se preparando para receber o que o Senhor vai fazer, para participar daquilo que o Senhor vai fazer, contribui em tudo quanto o Senhor o confia. Tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos está ao serviço do reino. A sua empresa está ao serviço do reino. A sua família está ao serviço do reino. A sua vida está ao serviço do reino. O seu carro está ao serviço do reino. A sua bicicleta está ao serviço do reino. Não dá para dizer que você está se preparando para participar daquilo que o Senhor está fazendo e você fala: não, é tudo meu, daqui, deixa comigo, eu vou cuidar, eu vou fazer. É entregar ao Senhor e falar: Senhor, está aqui, usa. Se te serve, toma em tuas mãos. Se te serve, usa. E eu gostaria de, para encerrar, fazer a leitura de Abacuque 3:2, mas na versão NVI. Quando eu vi essa versão do texto sagrado, ela falou profundamente comigo, porque o ajuste de termos utilizado na tradução deu um sentido claro a respeito do que Abacuque orava nessa canção. Abacuque 3:2, nova versão internacional. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira lembra-te da misericórdia. Senhor, faz outra vez. Senhor, faz agora. Nesse tempo eu estou aqui, Pai. Eu sou teu, eu sou tua igreja, eu sou o teu povo. Eu quero vivenciar um grande avivamento. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Eu ouvi falar da tua fama, mas eu quero ver o Senhor fazer de novo nesse tempo, na minha vida, na minha família, na minha igreja. Em nossa época, as mesmas obras. O Senhor está trazendo um avivamento. Se prepare para participar. O Senhor está fazendo coisas grandes. Se prepare para participar. Convido toda a igreja a ficar de pé nesse momento. Aleluias. Se prepare para participar daquilo que o Senhor está fazendo. Se prepare para viver um grande avivamento. A sua casa vai ser impactada. O seu emprego vai ser impactado. Os seus amigos, a sua família vão ser tocados por aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Aleluias. Aleluia.